por que eu prefiro a primeira temporada de Punho de Ferro em relação à segunda e o que eu acho da série Punho de Ferro em relação às outras séries da Marvel na Netflix. Então vem comigo! Fala galera! Quando saiu a primeira temporada de Punho de Ferro ano passado, eu admito que eu gostei muito da primeira temporada. Depois que eu comecei a ler os comentários nos outros sites, em outros canais, eu vi que muita gente não gostou da série. Mas enfim, deixa eu explicar primeiro o que eu achei da primeira temporada pra gente ir para a segunda. Quando a primeira temporada saiu, eu estava viajando e eu assisti ela inteira pelo celular. E pra mim, tirando os primeiros 2 episódios que foram muito ruins, eu gostei demais da primeira temporada. Eu gostei dos personagens, eu gostei das cenas de luta, embora muita gente não tenha gostado. Talvez tenha sido, eu estava olhando pelo celular, né? Pode ser que numa tela grande eu consiga perceber as falhas, mas pelo celular eu gostei bastante das cenas de lutas, não lembro de ter não gostado. E sobre o personagem Danny Rand, eu gostei do personagem, eu vi que muita gente reclamava de ele falar toda hora, eu sou o Punho de Ferro imortal, jurado do inimigo, jurado do tentáculo. Tá, então vamos só pensar um pouquinho. O Danny Rand, ele foi pra Kunlun quando era criança, depois de um acidente, então tudo que ele sabia na vida que era ser o Punho de Ferro imortal que ele tinha conquistado naquele tempo lá em Kunlun. I'm the immortal Iron Fist, weapon of Kunlun. Então faz sentido pra mim que mesmo ele adulto, né, depois de 15 anos, ele fique repetindo isso, até porque era tudo que ele sabia na vida dele, era ser o Punho de Ferro imortal, e o objetivo de vida dele era esse. O que eu gostei na primeira temporada foi que os personagens foram bem desenvolvidos. Eu acho que o drama familiar dele na primeira temporada foi importante para uma história de origem de um super-herói. Antes que as pessoas falem, ah, você não sabe nada de Punho de Ferro, eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu realmente não li as HQs, tudo que eu tô falando é somente da série, baseado no que eu vi na série e o que eu gostei e o que eu não gostei, e principalmente da segunda temporada que eu vou falar mais à frente. Então vamos lá. Na primeira temporada, os personagens, eu achei todos eles bem legais. A Joy foi melhor na primeira temporada do que na segunda. O Ward era aquele personagem que odiava o Danny, depois mudou. Foi muito interessante o arco dramático do personagem na primeira temporada. E o vilão, que era o pai dele, pra mim foi um vilão que me dava medo. O Davos na segunda temporada, embora as pessoas falem que foi um ótimo vilão, pra mim o Davos não dava medo. Eu não gostei. Eu gostei do Davos e ao mesmo tempo eu não senti muita firmeza como um vilão. Achei a motivação dele não tão boa, assim, sei lá, não me convenceu tanto, embora as cenas de luta com o Davos na segunda temporada foram muito boas. Mas enfim, voltando à recapitulação da primeira. Então, na primeira temporada, pra mim, tirando os primeiros 2 episódios, a série foi muito boa, eu gostei bastante, as cenas de luta, eu gostei muito da química do Danny e da Colleen. Todo o arco dramático da primeira temporada, pra mim, fez sentido. Foi mais interessante do que o da segunda. Agora vamos pra segunda temporada, que minha opinião pode ser um pouco polêmica pra maioria, pelo menos pelo que eu tenho visto na internet. Eu achei a segunda temporada, o início dela muito bom, ela começou muito bem, né, com cena de luta. O primeiro episódio me lembrou bastante também o primeiro episódio da terceira temporada de Arrow, que começou também com uma perseguição no caminhão. A segunda temporada já foi, no início, completamente oposto da primeira. Já que na primeira, o primeiro e o segundo episódio eram muito chatos e depois começava a ficar bom. Na segunda temporada já começou muito bem e pra mim, no meio da segunda temporada, ela se perdeu. Por que ela se perdeu? Eu tive a impressão de que na segunda temporada, os produtores da série fizeram o seguinte: as críticas da série foram muito ruins em relação ao Danny Rand, em relação às cenas de luta, vamos mudar tudo. Beleza, se é pra melhorar, tudo bem, ótimo que tenham melhorado as cenas de luta. Como eu falei, eu vi tudo pelo celular a primeira temporada e eu não reparei muito isso. Vou até rever a primeira temporada pra ver se realmente eu concordo com isso. O que eu vi da segunda temporada, eu gostei mesmo das cenas de luta, mas eu não gostei da série meio que de forma forçada, querer colocar o Danny Rand pra coadjuvante. Então se no início da segunda temporada o Danny Rand tá como Punho de Ferro e usou bastante o punho, que foi bastante legal isso, na primeira temporada ele quase não usou, na segunda isso foi muito legal, muito interessante. Por outro lado, ele perde o punho no meio da temporada, de repente a história começa a desandar, na minha opinião. Eu gostei do Danny Rand, eu acho que o Finn Jones é um ator carismático, eu gostei dele principalmente quando ele interage com os outros defensores, né, tanto nos Defensores quanto em Luke Cage 2, foi muito boa a participação. Na segunda temporada, que quiseram colocar ele para escanteio, talvez tenha sido as críticas, né, em relação à primeira, mas eu não sei, pra mim foi forçado isso. Eu gosto muito da Colleen, eu gostei muito deles dois na primeira temporada, só que na segunda, eu não gostei da Colleen no início, que ela não queria, né, ela tinha desistido de lutar, e aí depois botaram ela pra lutar de novo. Eu acho que ela tem que estar sempre lutando, porque as cenas de ação dela são muito boas, ela é uma excelente personagem, a química dela com Danny Rand é muito interessante, é muito boa, eu acho que combina bem os dois em cena. Quando o Danny começou a falar, olha, eu acho que você tem que ser a Punho de Ferro, aquilo ali pra mim foi, não, é sério isso? Isso tá forçado, cara, não pareceu ser legal. Não é aquele Danny Rand da primeira temporada, que vocês, é lógico,
lógico que devem ter gostado de não ser o da primeira temporada. O Danny Rand da primeira temporada ainda era um Danny muito criança, muito imaturo, né? Mas o Danny da primeira temporada, que tudo pra ele era ser o Punho de Ferro, ele não deixaria o punho ficar, mesmo que seja com a Colleen, entendeu? Tá, ficou legal a última cena dela, né, dela com a espada, mas não, cara, eu não gostei disso, eu achei que foi forçado isso, e eu juro que quando eu tava assistindo a segunda temporada, eu fiquei pensando assim, cara, será que eles vão deixar a Colleen como o Punho de Ferro e ele vai sair da série? E quase no finalzinho do último episódio tem uma cena que os dois tem a última conversa deles, e aí vai cada um pra um canto, e eu pensei, cara, eles fizeram isso. Não acredito que é isso. Não acredito que a crítica fez com que tirassem o Danny, né, o ator do Danny. Isso me preocupou, porque eu gostei do personagem. Isso me preocupou também, porque se você for comparar a segunda temporada de Punho de Ferro com a segunda temporada das outras séries da Marvel, é a única com menos episódios. Tem 10 episódios, enquanto as outras têm 13 episódios. Pra mim, a segunda temporada foi feita toda em cima das críticas da primeira temporada. Tudo bem, quando é pra melhor, é legal. As cenas de luta é mais elaborada, mas tirar o protagonismo do protagonista, pra mim, pareceu forçado e eu não gostei, mesmo que eu goste bastante da Colleen. Agora, o que eu gostei da segunda temporada, eu gostei tanto o Danny quanto a Colleen são o Punho de Ferro. Sim, eu posso ter falado que eu não gostei da Colleen no início, mas por quê? Eu não gostava que ela fosse o Punho de Ferro e o Danny não. Mas como na última cena mostra que o Danny continua sendo o Punho de Ferro, por mais que seja de uma forma diferente agora, eu gostei disso. Os dois sendo Punho de Ferro, achei isso interessante. Não gostaria se fosse só a Colleen. Eu gostei do Ward. Eu gostei do Ward nessa temporada, embora eu tenha gostado mais dele na primeira temporada, né? Até porque ele era muito mais interessante. Mas eu gostei, assim, de como eles lidaram com o Ward nessa temporada, que foi um personagem muito bom, muito melhor do que a Joy, que a Joy acabou sendo, sei lá, foi outro personagem que foi forçado, na minha opinião, assim como o Davos. Eu não achei o Davos muito interessante, mas eu gostei das cenas de luta com o Davos. Então eu gostei muito do uso muito mais intenso do Punho de Ferro. Dessa vez foi usado o Punho de Ferro muitas vezes, isso foi muito bacana, bem melhor do que na primeira temporada, mas a história pra mim pecou em relação à primeira temporada. Na primeira temporada a gente tinha vilões mais interessantes, eu sentia medo do pai do Ward, porra, quando o cara morria, depois ressuscitava, cara, porra, isso me dava muito medo. Então é uma temporada que pra mim foi inferior à primeira em questão de construção de personagens. No meio dela ela se perdeu, ela fugiu da essência da primeira. Por mais que muita gente não tenha gostado da primeira, eu volto a dizer, eu achei a primeira quase tão boa quanto a primeira temporada de Demolidor. Eu colocaria Demolidor em primeiro, disparado. A segunda, pra mim, melhor seria Punho de Ferro, depois Luke Cage, depois Jessica Jones. Isso pra primeira temporada. See? Finally somebody gets it. A segunda temporada já mudaria algumas coisas aí. E a segunda temporada de Punho de Ferro caiu muito. Pra mim ficou muito pior do que a segunda temporada de Luke Cage. Eu gostei muito da segunda temporada de Luke Cage. E eu gostei muito da segunda temporada de Jessica Jones. Eu acho que Punho de Ferro, eles tentaram acertar algumas coisas, acertaram na cena de luta e cagaram a história toda. Há um gancho pra uma possível ótima terceira temporada. Eu acho que a terceira temporada tem muito mais potencial pra ser algo que agrade a mais pessoas do que a primeira e a segunda temporada foram. Então, é isso que eu acho sobre Punho de Ferro. Eu sei que a minha opinião sobre a série é muito diferente do que da maioria das pessoas. Então, assim, se você não gostou da minha opinião, fala aí o porquê, mas sem ser hater. Eu acho que cada um tem a sua opinião e isso é mais interessante quando você assiste séries, né? Você acaba vendo diversas opiniões diferentes de um mesmo produto e como isso diverge entre as pessoas, né? Uns gostam, outros não. Eu sou praticante de Kung Fu, tô parado, mas eu achei muito interessante o Punho de Ferro, porque no Punho de Ferro ele fala muito sobre energia, Qi, e no Kung Fu a gente trabalha a energia através do Qigong. Então, assim, pra mim, o Punho de Ferro foi muito interessante por causa disso. Eu sei que pra maioria pode achar só uma bozeira a questão da energia, como é falado. É lógico que na vida real a energia Qi não é aquela coisa estrondosa que é na série, de você destruir, né, criar um terremoto, mas é algo que é praticado nas artes marciais, tanto pra saúde quanto pro esporte em si. Então, por isso que eu gosto tanto de Punho de Ferro. Quer dizer, eu gostei mais da primeira que a segunda temporada. A segunda temporada, pra mim, a história desandou do meio para o fim. O final foi legal, tá? Mas foi legal porque eles mostraram que o Danny Rand continua com o Punho de Ferro. Se ele não continuasse com o Punho de Ferro, pra mim, a série teria acabado completamente. Então é isso aí, essa é a minha opinião. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha aí para as outras pessoas verem que existem pessoas que gostaram mais da primeira temporada que da segunda. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!